Fala, desenvolvedor indie, beleza? Meu nome é Welson Ferreira e nesse vídeo a gente vai estar iniciando aqui a nossa série de matemática para desenvolvimento de jogos e a gente vai iniciar aqui pelos fundamentos da matemática, que na verdade esse conteúdo é para a gente guiar, né, para a gente entender os nossos futuros conteúdos, pois existem muitas matérias que é utilizado nos jogos, tem os fundamentos na qual sustenta todo esse conteúdo. Então nessa primeira parte aqui dos fundamentos a gente vai estar entendendo esses conceitos que são importantes para a gente entender os futuros conceitos. Então a gente vai iniciar aqui com conjuntos numéricos. Por exemplo, aqui eu tenho essas três moedas aqui do jogo Mario. Um detalhe é que eu estou vendo aqui três moedas. Eu tenho aqui, por exemplo, mais algumas moedas. Estou vendo aqui 5 moedas. Então os conjuntos dos números naturais, que é o que a gente vai estar vendo agora, ele é basicamente utilizado para fazer a contagem de elementos. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 elementos na tela, é justamente esses meus 3 representados nos números naturais. Se eu tiver 5, vou ter 5 representados aí nos números naturais também. Um detalhe é que os números naturais eles são representados pelo conjunto n, que é os números naturais, e aí eu tenho os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, infinitamente. Eu tenho, por exemplo, os números naturais excluindo o 0, então eu boto um asteriscozinho aqui, que é os meus naturais, exceto o meu 0. Então os números naturais eles podem ser representados também através de uma reta. Então eu tenho uma reta aqui, onde vai ter a minha origem, que é o meu 0. Ele vai ter aqui um ponto, que é o número 1, 2, 3. Então esses espaçamentos, eles são espaçamentos iguais. Então do 0 para o 1 é o mesmo do 1 para o 2 e assim por diante. Então os números naturais, eles são bastante úteis. Só que quando eu tenho, por exemplo, uma operação como 5 menos 3, eu vou ter aqui 2. Mas se eu tiver, por exemplo, aqui 3 menos 5, eu vou ter um problema aqui. Isso não vai existir nos números naturais, ou seja, os números naturais estão restringidos a esses elementos aqui positivos, né, a partir do 0. Então, com isso surgem os números inteiros. Os números inteiros, eles são uma extensão dos números naturais. Então eu posso ter aqui minha reta que vai estar representando. Então, por exemplo, eu tenho meu 0, meu 1, meu 2, 3 e assim por diante. E aqui eu vou ter meus números negativos. Então eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Os conjuntos dos números inteiros, ele é representado por um z, certo? Esse z é justamente o que? Vai iniciar aqui do infinito e ele começa aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, depois vem o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vai existir também aqui os números inteiros, no caso com asterisco, que é meus números inteiros exceto o meu 0, e também vai existir os números inteiros positivo, que é a partir do meu 0, 1, 2, assim por diante, e vai ter os números inteiros negativos, que é, por exemplo, reticências, né? Infinito, ficou faltando um ponto. Reticências aqui, menos 3, menos 2, menos 1 e aqui o 0. Perceba, se eu tiver um asterisco aqui, ele vai estar eliminando esse 0. Mesma coisa aqui nesses números inteiros negativos. Ele vai estar eliminando aqui esse 0 também. Um ponto importante aqui, se eu tiver aqui o meu conjunto dos números inteiros, que é com z, dentro dele vai estar o conjunto dos números naturais. Então, os conjuntos dos números naturais está contido nos números inteiros. Os conjuntos inteiros contêm os números naturais. Dentro desse escopo também dos conjuntos numéricos, a gente tem os números racionais, que nada mais é aqui que eu tenho o meu Q, que representa os meus números racionais. Vai ser um x, tal que um x é igual a um P sobre Q, sendo esse P e Q pertencente
aos números inteiros e Q diferente de zero. Então, eu tenho um número qualquer, que ele pode ser representado através dessa fração, P e Q, com P e Q pertencente aos números inteiros, que é o que a gente viu, e Q tem que ser diferente de zero, certo? Então, eu tenho uma minha reta aqui, por exemplo, com os números. Aqui vai ter o meu 1, aqui vai ter o 2. E aqui, por exemplo, eu vou ter um ponto que é meu 1 meio, por exemplo. Ou aqui vai ter o meu 4 sobre 3, por exemplo. Então perceba também que esses números eles podem ser representados das formas do seguinte. Eu posso ter uma fração, que é o que a gente já está vendo aqui, por exemplo, 1 meio. Eu posso ter aqui um decimal, uma representação decimal. Então, por exemplo, 0,5. Ou eu posso ter também uma dízima periódica. Então, essa dízima periódica, por exemplo, eu posso ter aqui 0,333 infinitamente. Esse 3 vai se repetir aqui infinitamente. Ou outra forma de mostrar isso aqui é um 3 com um risquinho aqui em cima para simbolizar, no caso, essa dízima também. E um detalhe extremamente importante é que eu vou ter aqui os meus números racionais e dentro dele eu vou ter aqui os números inteiros. Então, os números racionais, ele pode também representar os números inteiros. Por exemplo, se eu tiver aqui 4 sobre 2, isso é a mesma coisa que 2. Então, os números inteiros também estão representados dentro dos números racionais. Com isso, existem os números que não podem ser representados de forma racional, que são os números irracionais. Então, eu tenho aqui os meus números racionais, que ele é meu i, e eu posso ter, por exemplo, raiz de 2, que é um valor aproximado de 1,41, 42, 13 e assim por diante, né? Perceba que isso não vai representar uma dízima, ele não vai ser representado em dízima. Eu posso ter, por exemplo, outro número aqui, raiz de 3, posso ter aqui π, raiz de 2 sobre 2. Então, perceba que os números irracionais, eles são diferentes dos números irracionais. Eu não consigo representar ele nos números racionais. E ele também não vai ser uma dízima. Então, se eu tivesse aqui o conjunto dos números irracionais, aqui de fora estaria os meus números racionais. Ele não consegue representar um dentro do outro, certo? E com isso surge aí os números reais, que é basicamente a união desses dois conjuntos. Então eu tenho aqui, por exemplo, meus números racionais, normal aqui os inteiros, por exemplo, estão dentro desse conjunto. Eu posso aqui estar 0,5, 0,3, por exemplo. Eu vou ter aqui raiz de 2 em algum ponto aqui também. E o que acontece? Eu tenho os meus números reais, que ele é representado pela minha letra R. E dentro dele eu vou ter aqui os irracionais e vou ter também os inteiros. Então perceba que os reais ele engloba esses dois conjuntos. Então, nos computadores, voltando aqui, a gente tem os números inteiros representado ele normalmente com o tipo int ou integer. E os números reais, irracionais e racionais, eles na verdade não conseguem ser representados no computador. O que a gente tem uma coisa bem próxima disso é os números de ponto flutuante, certo? Outro detalhe também é que os números inteiros, eles não conseguem ser representados em sua totalidade, assim como os pontos flutuantes não conseguem representar, na verdade, os números racionais, ou o irracional ou real. Na verdade, a gente tem um subconjunto desse representado dentro do computador. Num vídeo mais na frente a gente vai estar vendo essa parte de representação numérica dentro do computador, como é que a gente representa esse inteiro, porque se a gente quiser, por exemplo, salvar um mapa ou armazenar alguma informação, transmitir uma informação pela rede, normalmente a gente vai estar trabalhando com esses tipos primitivos, né, de dados, e a gente tem que entender como é que funciona ele matematicamente e representativamente dentro dos computadores. Então, em suma, aqui eu tenho um conjunto
numérico, que eu vou ter aqui os números reais. Dentro dele eu vou ter os irracionais, que a gente viu, certo? A gente também tem aqui os números racionais, né? Então aqui é os irracionais, aqui é os racionais. Dentro dos irracionais eu vou ter aqui os números inteiros, e dentro dos inteiros a gente vai ter os números naturais. Então o conjunto dos números são representados dessa forma, com esse diagrama que representa o que onde um está dentro do outro. Então eu tenho também aqui uma coisa dos conjuntos, que é o valor absoluto de um número. Então, por exemplo, o valor absoluto de x vai ser igual a x se esse meu x for maior ou igual a zero. E esse x em absoluto vai ser igual a menos x se x for menor do que zero. Então, o que é o meu valor absoluto de um número? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, o zero, e esse aqui é meu x, o valor absoluto vai ser justamente quanto mede isso nessa minha reta. Porque, por exemplo, se eu tiver aqui o menos y, né, aqui, já que aqui é a minha origem, o valor absoluto é justamente quanto mede esse segmento aqui, né, o valor menos y em absoluto. Então, os valores absolutos, eles possuem algumas propriedades. A primeira propriedade é que o valor absoluto do número é a mesma coisa que a raiz quadrada desse número ao quadrado. Então, se eu pegar qualquer número, elevar ao quadrado e depois tirar a raiz, ele vai dar justamente o valor absoluto. Outra propriedade muito importante aqui também é que, se eu tiver o produto de dois números em absoluto, isso vai ser a mesma coisa que esse número primeiro em absoluto vezes o absoluto desse número segundo, certo? Então isso é uma propriedade importante. Eu vou ter a mesma coisa para a soma. Então, se eu tiver um A mais B em absoluto, isso vai ser a mesma coisa que A em absoluto mais B em absoluto. Então, outra propriedade é que se eu tiver um A, certo? Qualquer, que é maior do que zero, e o meu x em absoluto for menor do que esse A, isso equivale a dizer que o meu x ele vai estar justamente dessa forma. Isso é, ele vai ser maior ou igual a menos A, e ele vai ser menor ou igual a A. Outro detalhe também dessa propriedade é que se eu tiver também um A maior do que zero e o valor em absoluto de um x for maior do que esse A, ou seja, aqui era menor, aqui é maior, isso equivale a dizer que x é maior ou igual a A, ou o meu x é menor ou igual a meu menos A. Então, perceba, se eu tiver aqui uma reta que representa esse intervalo, aqui é meu zero, esse aqui é justamente o meu A, e esse aqui é justamente o meu menos A. E o meu x vai ser justamente esse aqui que está de fora. É justamente essa segunda regra. Já nessa primeira regra, eu tenho aqui que o meu zero, eu tenho o A e o menos A. E justamente o meu x ele vai estar aqui nesse intervalo. Então, eu quero introduzir o conceito de intervalo com isso. Então, os intervalos, eles são muito importantes. Na verdade, a forma de representar ele dentro do computador é utilizando os símbolos de maior, maior igual, menor, menor igual. Então, dessa forma que a gente representa os intervalos dentro do computador. Então, por exemplo, eu quero saber se a vida do meu personagem é maior que um valor, ou a quantidade de itens é maior do que outro valor. Então, os números, os intervalos, eles são representados dentro do computador utilizaremos no caso os nossos comparadores. Então, por exemplo, eu tenho aqui
um intervalo aberto em A, por exemplo, e fechado em B. Eu tenho aqui, por exemplo, um outro intervalo que é fechado em A e ele não tem limite à direita. Ou eu posso ter também aqui um intervalo que ele é dessa forma, ou seja, ele não tem limites à esquerda e à direita, só que ele tem um intervalo aberto no meio. Então, como é que eu represento aqui esses intervalos? Então eu tenho aqui, por exemplo, um A que é menor do que um X e esse X é menor do que um B, justamente é esse intervalo aqui de cima. Outra forma de representar ele é dessa seguinte forma: tenho um X pertencente aos reais, tal que o meu A é menor do que X e o meu X é menor ou igual a B, certo? Essa é uma outra forma também de representar usando conjunto. E aqui eu posso utilizar também o aberto usando esse daqui e fechado usando esse aqui, ou eu posso usar também assim, eu posso usar um parênteses no lugar do aberto e o colchete no lugar do fechado, ou o colchete invertido no lugar do aberto. Então essas são as formas de representar, no caso, os intervalos. A gente utiliza os comparadores, né, os operadores de comparação na programação para representar, por exemplo, como eu citei, né? Se eu quiser saber, eu quero saber se um número é maior do que outro número. Por exemplo, a quantidade de vida de um personagem é maior do que 5. Eu posso dizer se ele está entre um valor e outro, ou eu posso dizer se ele é menor do que um valor e maior do que o outro. Então eu posso utilizar os operadores de comparação para verificar esses intervalos. Então os intervalos, ele tem as propriedades dele. Nesse quadro eu trouxe aqui as propriedades, que a primeira propriedade é o vazio, que basicamente ele é fechado em ambas as direções. Ele é aberto e fechado, na verdade, em ambas as direções. E ele vai estar aqui o conjunto vazio, ou seja, se eu verificar se o número está dentro desse intervalo, nenhum número vai estar, porque é um intervalo que não representa nada. Então ele é fechado e aberto em ambas as direções no mesmo número. Outro é o degenerado. O degenerado, ele é basicamente um intervalo que vai do número ao próprio número. Então ele só é o próprio número. Eu tenho um apropriado ilimitado, que pode ser aberto, fechado, esquerdo, fechado, direito, aberto, esquerdo, aberto, direito, fechado, que ele é basicamente aqui aberto, né, como a gente viu anteriormente, e ele é fechado, mas ele pode ser somente na esquerda ou somente na direita. Além disso, eu tenho esquerdo limitado e direito limitado, e eu tenho esquerdo ilimitado e direito limitado, que é basicamente esse daqui, né, que a gente viu anteriormente, só que aí ele pode estar por uma direção ou pode estar para outra direção. E por fim eu tenho o ilimitado em ambos os lados, que aí ele é aberto e fechado simultaneamente em ambas as direções. Então na verdade vai ser todo os conjuntos, ele vai ser todo o conjunto dos números reais. Então nesse vídeo a gente viu aqui um pouco dos conjuntos numéricos, a gente viu também um pouco de intervalo. A gente pode utilizar os números que está disponível nas nossas linguagens de programação para representar esses números, e a gente pode utilizar os comparadores, né, e também os operadores booleano, como por exemplo o i, o ou, para a gente verificar se o número está em um intervalo específico. Então espero que vocês tenham gostado. A gente tem muito conteúdo aqui, esse é o primeiro de muitos vídeos desse conteúdo de matemática. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!